Olá, eu me chamo Elaine e eu podia ter esperado um pouquinho para fazer esse registro, mas algumas experiências não podem esperar, senão a gente perde o fio. Eu acabo de sair de um final de semana que foi profundamente transformador para mim. Eu estou aqui no aeroporto de Porto Alegre, exatamente entre um mundo e outro, porque eu ainda estou atravessando tudo que eu vivi esse final de semana e antes de chegar na minha rotina, nos meus desafios, na minha vida, lá fora, nos meus desafios do dia a dia. Então eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha experiência, Eu encontrei o Imortais da Terra em 2020, no meio da pandemia. Eu cheguei buscando respostas. Acho que o buscador é isso, vai buscar. Mas só que aconteceu uma coisa muito maior comigo. Eu encontrei perguntas que eu ainda não sabia fazer. E aí foi nesse momento que tudo começou a mudar na minha vida. E hoje, ainda precisando desenvolver muita coisa, mas hoje eu entendo que saber perguntar é tão poderoso quanto saber responder. Até mais, em algumas situações até mais poderoso. E é nesse caminho que eu tenho seguido e esse caminho tem me ensinado exatamente isso. Uma consciência, um preparo, profundidade nos processos, profundidade nos entendimentos. E nesse momento em especial eu estou vivendo algo que é mais intenso, que são os meus mistérios. Eu estou passando por provas, por mistérios, por desafios que não são para qualquer um. São situações que testam você, mesmo não só o que eu sei, mas sim sobre quem eu sou. E a gente acha que a gente se conhece até a gente ser colocado diante do sagrado. E é esse momento que eu estou, de entrega, de lapidação e de lealdade aos deuses. Então, é nesse encontro que a verdade aparece. E esse final de semana foi só o início disso tudo, Foi o primeiro passo oficial de uma coisa muito maior que vai acontecer na minha vida. Eu volto agora carregando comigo muitas informações, muitos questionamentos, ativações de coisas que ainda estão se organizando dentro de mim. E talvez seja esse o momento aqui, o momento mais verdadeiro para eu poder falar sobre isso, que é o intervalo, É o silêncio entre o que eu fui e o que eu vou me tornar. E é daqui desse lugar de travessia que eu deixo a minha gratidão muito profunda ao Instituto Imortais da Terra, a minha gratidão à Mestre Wakanda, à Mestre Petrúnia, à Mestre Ronda, por conduzirem, principalmente por terem iniciado essa caminhada antes de mim e agora me oportunizarem para que eu siga também essa trajetória, porque através da experiência delas, através do preparo delas, elas vão deixando pistas no caminho e fica mais, não fácil, mas fica mais, eu fico mais disposta a enfrentar, E eu honro isso tudo, eu honro o que eu estou vivendo junto ao sagrado, eu honro a experiência delas que chegaram nesse lugar antes de mim. E ainda não terminou, O final de semana foi o primeiro, então na verdade está tudo só começando. E eu não podia deixar de vir aqui registrar esse momento. Gratidão.